Bem-vindo à nossa aula de História. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre os povos indígenas e a sua cultura. Vamos lá? Os povos do litoral. Em algum período anterior ao século XVI, a região, ao longo de todo o litoral brasileiro, foi habitada por povos que caçavam animais e coletavam alimentos vegetais. A principal dieta desses povos era a base de peixe e moluscos. Escolhiam um lugar elevado próximo à praia, com água doce por perto, e construíam suas casas, estabelecendo ali por muitos anos. Com o passar do tempo, o acúmulo das conchas dos moluscos que eles se alimentavam iam formando verdadeiros morros com camadas sucessivas. Os arqueólogos chamam esse lugar de sambaquis ou concheiros. Ali viviam, ali viveram várias comunidades de povos indígenas ao longo de muitos séculos. Os sambaques também eram locais de sepultamento. Escavações arqueológicas encontraram muitos esqueletos humanos sepultados juntamente com objetos de pedra, como ferramentas e esculturas, restos de peixes e ornamentos feitos de ossos. Ao iniciarem a construção das primeiras vilas no litoral, os colonizadores retiravam as conchas dos sambaquis para a fabricação do pó que cai. Ao iniciarem as construções das primeiras vilas no litoral, os colonizadores retiravam as conchas dos sambaquis para a fabricação de pó de cal, que juntamente com o óleo de baleia formava a argamassa usada no revestimento das fortalezas, igrejas e casarios. A destruição dos sambaquis continuou sendo praticada por séculos. Somente na década de 1960, o governo brasileiro tomou medidas para a proteção dos sítios arqueológicos situados em sambaquis, pois passaram a ser considerados patrimônios históricos e deveriam ser preservados. Não sabemos exatamente e como os povos do sambaquis desapareceram. Provavelmente passaram a conviver com povos agricultores de origem tupi-guarani, que os dominaram e tomaram seu território ao ocuparem o litoral brasileiro. Por volta de 1500, já não existiam mais os povos sambaquis. Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre os tupinambás. Um dos primeiros povos indígenas a entrar em contato com os portugueses em 1500 foram os tupinambás. Eles viveram nas regiões litorâneas desde os atuais estados do Paraná e Maranhão até a região sudeste do Brasil. Também foram os povos que mais se envolveram no início do processo de colonização portuguesa, tanto na resistência, lutando contra os colonizadores, como no trabalho escravo e nas lavouras coloniais. Muito bem. Agora nós vamos falar sobre Hans Staden e os Tupinambás. Muito bem. Ele foi um explorador das terras brasileiras no século XVI. Nasceu na região da atual Alemanha, mas resolveu deixar a Europa e atravessar o Oceano Atlântico para conhecer os povos e os mistérios das Américas. Ele foi capturado pelos Tupinambás e aprisionado por 8 meses. De volta à Europa, em 1557, Staden registrou as suas experiências em um livro, que mais tarde recebeu o título de Duas Viagens ao Brasil. Muito bem,
Agora nós vamos fazer juntos a atividade da página 85. Vamos lá? Então, vamos realizar a página 85. Nós vamos colocar a numeração conforme a imagem, certo? Então, vamos lá. Observe a seguir algumas das imagens que Hans publicou em seu livro sobre os costumes tupinambás. Associe as imagens ao parágrafo que melhor descreve o que elas estão representando. Então, vamos ver aí nossa primeira opção. Vamos ver se a imagem 1, 2, 3, 4 ou 5. Os tupinambás viviam principalmente da caça e da pesca. Conheciam a mata e andavam nela como se fosse a casa deles. Utilizavam o arco e a flecha com muita habilidade. Desde pequenos, os meninos eram criados para ser guerreiros e saber se defender dos inimigos. E aí, a imagem 1, 2, 3, 4 ou 5? 4. Então, vamos colocar aí o número 4 no primeiro parêntese, certo? Ixi, não deu para ver direito aqui. Deixa eu ver se eu vou colocar um pouquinho mais para cá, para você poder enxergar. 4. Foi. É aqui no parênteses pro tão miudinho. Pronto. 4. Agora foi. Vamos para a segunda opção, segunda leitura. Segundo parágrafo. Nas aldeias, as famílias viviam em casas grandes, conhecidas como choças, sem cômodos separados internamente. As aldeias eram estabelecidas em regiões com abundante água, pesca e caça. Quando a caça começava a ficar mais escassa, os tupinambás se mudavam para outro lugar. E aí, figura 1, 2, 3, 4 ou 5? Número 3. Então, vamos colocar aí número 3. Próximo. Era comum haver guerra entre aldeias. Hans relata em seu livro os ataques dos tupiniquins. Quando venciam a batalha, os tupinambás aprisionavam os guerreiros inimigos, sacrificando-os e comendo a carne deles. Os meninos da tribo recebiam nomes de animais até se tornarem adultos e poderem lutar nas guerras. Então, quando conseguiam fazer algum prisioneiro, passavam a ter o nome da sua vítima. Puxa vida, né? E aí, qual que é esse daí? 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, número 1. Que coisa, né? Que cultura. E o último, as meninas recebiam nomes de pássaros, peixes ou frutas. As mulheres trabalhavam preparando alimentos, fabricando utensílios e potes de cerâmica e redes para dormir. Olha lá, na imagem 2, o que eles estão fazendo, ó. Vamos ver então. Além disso, eram responsáveis pelo cuidado das crianças e da plantação de milho, de mandioca e milho. Muito bem, no número 2, lá elas estão plantando milho, né? E na 5, eles estão fazendo o quê? Estão fabricando potes, né, utensílios de cerâmica. Então, na última alternativa vai ser duas figuras. A figura 2 e a 5. Certo? Muito bem, essa é a nossa aula de hoje de história. Um beijo e até a nossa próxima aula.